Olá, oitavo ano, estamos juntos em mais uma videoaula. Agora a gente vai estar iniciando o segundo bimestre, tá bom? No capítulo 4 do livro de vocês. Esse capítulo fala sobre alimentação e digestão. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver que é um capítulo muito extenso, então eu vou estar distribuindo em alguns vídeos para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, ok? Vamos lá. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente tem que entender primeiro o que é nutrição para depois falar de alimentos, né? Então, nutrição é um conjunto de processos e ações que envolvem a ingestão do alimento, ou seja, o que a gente come, a digestão que esse alimento vai sofrer e depois a absorção das substâncias que o corpo precisa, tá? A gente tem que lembrar que a espécie humana, ela possui uma nutrição onívora, então a nossa alimentação ela é bastante variada. A gente consome tanto alimentos de origem vegetal quanto de origem animal, tá bom? Que no caso seria principalmente a carne. E os nutrientes, eles vão estar sendo classificados em alguns grupos, que são os carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais, vitaminas e água. A gente vai iniciar falando sobre os carboidratos. Os carboidratos, popularmente, eles são chamados como açúcares, mas aqui a gente não está falando daquele açúcar branquinho, né, com açúcar refinado. A gente está falando de um grupo amplo mesmo, tá bom? Que são os carboidratos. A gente está falando, por exemplo, de arroz, batata, milho, trigo, leite, frutas. Então, a gente está falando de um grupo amplo, tá? Que tem na composição açúcar. Eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio e eles são formados por moléculas chamadas monossacarídeos. Só que quando dois monossacarídeos se unem, eles formam um disacarídeo. Quando muitos monossacarídeos se unem, eles formam um polissacarídeo. É isso que está mostrando aí no livro de vocês na página 48. Repara que aí nesse quadrinho amarelo, você tem uma molécula que é um monossacarídeo. Você tem dois disacarídeos. E esse que é grandão é um polissacarídeo, tá bom? E qual vai ser a importância do carboidrato? O carboidrato, ele é a nossa principal fonte energética. É o que a gente chama de fonte primária de energia. Então, ele fornece a energia rápida para o nosso corpo, tá? A gente só tem que lembrar uma coisa. Se você come carboidrato e você tem uma vida ativa, né? Você não é sedentário, digamos assim, você está ingerindo uma fonte rápida de energia e você está queimando essas calorias. Agora, se você come muito carboidrato e você é uma pessoa sedentária, aí você vai ganhar peso, tá? É por isso que o consumo do carboidrato, ele deve ser moderado, essencial para o nosso corpo, mas tem que ter uma ingestão moderada. A gente agora vai falar dos lipídios. Quando a gente fala dos lipídios, a gente está falando das gorduras, a gente está falando dos óleos, tá bom? E eles podem ter origem tanto animal quanto vegetal. Quando a gente fala de origem animal, a gente está falando, por exemplo, da manteiga, a gente está falando da banha do porco. Quando a gente fala de origem vegetal, a gente está falando, por exemplo, do azeite, do óleo de coco, né, do óleo de soja. Então, repara que pode ter tanto origem animal quanto vegetal. Os lipídios, eles não se misturam com a água, tá? Por isso que tá aí que eles são insolúveis em água. E a molécula do lipídio, ela é formada por ácido graxo e glicerol, tá? Para que os lipídios, eles vão estar sendo importantes? Quando ele fala aqui de suprimento energético, os lipídios, eles são tidos como uma segunda opção para o nosso organismo, tá? É uma fonte secundária de energia. Então, se faltar o carboidrato, o organismo vai buscar lipídio para poder gerar energia, tá? Eles compõem a membrana celular, então eles têm uma função estrutural, além deles auxiliarem na manutenção da temperatura corporal. Nós somos animais endotérmicos, não importa se está fazendo calor ou se está fazendo frio, a nossa temperatura corporal ela tem que se manter estável, né? Mais ou menos aí 36,5 a 37 graus. Então, os lipídios ajudam nessa manutenção da temperatura porque eles atuam como isolantes térmicos, tá bom? Além de serem bastante importantes também, por exemplo, na formação de alguns hormônios, tá? Entre outras importâncias que os lipídios têm. A gente agora vai falar um pouquinho das proteínas. As proteínas, elas são compostas de aminoácidos, ok? Existe aí 20 tipos de aminoácidos, tá bom? E esses aminoácidos, eles são classificados em aminoácidos não essenciais e aminoácidos essenciais.
11 desses aminoácidos, que são os não essenciais, o nosso corpo é capaz de produzir. O restante, que é chamado de aminoácido essencial, ele tem que ser obtido através da alimentação. E aí, qual é a função dessas proteínas, tá? As proteínas, elas vão apresentar uma função estrutural também, porque ela compõe várias estruturas do corpo. Elas atuam como reguladoras, por quê? Porque elas regulam atividades do nosso metabolismo, tá? Elas vão estar catabolizando reações químicas que permitem a vida e elas também participam do nosso sistema imunológico, tá bom? Elas atuam também na formação de hormônios, elas atuam na participação de várias reações bioquímicas através das enzimas. E aqui essa parte eu já falei, né? Que é a questão dos anticorpos, elas atuam na defesa do nosso corpo. Então, as proteínas realmente são muito importantes para a manutenção do corpo e também desenvolvimento. A gente agora vai falar um pouquinho sobre água. Quando a gente fala de água, a gente está falando que o nosso corpo tem aproximadamente aí 65% da sua constituição na base de água. Isso varia de acordo com a idade, tá? Por isso que vocês podem encontrar nos livros de 65% até 70% de água. Elas atuam na transformação dos alimentos, tá bom? Para que a gente consiga absorver esses nutrientes. Elas compõem quimicamente as células, fazem parte daquela maior parte, né, que seria o citoplasma. E sempre que a gente perde um pouco de água, a gente tem que repor. Então, quando você vai no banheiro urinar, você tem que beber água para repor. Quando você sua, você tem que beber água para repor. Então, você tem que estar sempre se hidratando. Quando a gente agora vai falar um pouquinho sobre os sais minerais, tá? Os sais minerais, eles têm funções até difícil de falar, porque são funções muito variadas do nosso organismo. Mas a gente tem que entender que para a gente ter um corpo balanceado, o corpo funcionando de forma saudável, a gente precisa dos sais minerais, tá? De uma forma geral, eles atuam na manutenção do balanço hídrico, ou seja, do controle de água que está dentro das células. E a gente vai encontrar esses sais minerais em vários alimentos. Na página 56 do livro de vocês tem uma tabela onde tem alguns sais minerais, como por exemplo cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio e iodo. E tem a função de cada um deles, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala do sódio, a gente está falando que ele interfere, o sódio é encontrado naquele sal de cozinha, né? A gente está falando que ele atua diretamente na pressão arterial e no volume celular. Quando a gente fala do iodo, a gente está falando de um sal mineral que atua na produção de hormônios através da tireoide, que é uma glândula muito importante do nosso corpo, tá? Então, cada sal mineral vai apresentar uma função diferente. Depois você dá uma lida nessa tabela da página 56, ok? Agora a gente vai falar sobre as vitaminas. Quando a gente fala de vitaminas, a gente está falando de substâncias que a gente precisa, mas o nosso corpo não é capaz de produzir. Então, a gente vai obter através da alimentação. Elas funcionam como se fosse um aditivo no nosso organismo, tá? Para o funcionamento dele. Mais uma vez, difícil falar também porque as vitaminas possuem funções muito diferentes uma da outra, tá? Na página 55 do livro de vocês, tem uma tabela também de vitaminas, que vocês podem dar uma olhada. Por exemplo, quando a gente fala da vitamina A vitamina A, ela tá totalmente ligada à saúde dos olhos, tá? E ela está fortalecendo a membrana das nossas células e ela previne infecção. E aí, quando eu tenho uma carência de vitamina A, por exemplo, eu posso ter um ressecamento da pele, eu posso ter um problema na visão, que é a córnea seca, eu posso ter uma doença chamada cegueira noturna, tá? Não é que a pessoa não enxerga à noite, ela não enxerga no ambiente escuro, tá? Quando eu falo, por exemplo, de vitamina C, eu estou falando de uma vitamina que é antioxidante, né? Que agora está muito na moda fazer esses sucos de detox. Ela é antioxidante. Ela vai ajudar o sistema imunológico, tá? Então, ela atenua os efeitos da gripe.
e ela tem a função também cicatrizante, ela ajuda na cicatrização. Então, repara que cada vitamina vai apresentar uma função diferente. Então, depois você vai dar uma lida nessa tabela que está na página 55, tá bom? E aqui a gente não pode deixar de falar é o seguinte, as vitaminas, elas são divididas em dois grupos, que são as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são aquelas que vão circular através da gordura do seu corpo. Então, olha só, as pessoas falam que gordura faz mal. Claro que gordura em excesso faz mal, mas como a gente falou lá que o lipídio tem várias funções, mais uma função para os lipídios. As vitaminas lipossolúveis vão estar circulando através da gordura do seu corpo, tá? Já as vitaminas hidrossolúveis, elas são vitaminas que são solúveis em água, então elas vão estar circulando através da água do seu corpo. E os alimentos, eles são classificados de acordo com a sua função, tá bom? Então, eles podem ser plásticos, energéticos ou reguladores. Quando a gente fala dos alimentos plásticos, a gente está falando de alimentos que colaboram, de nutrientes que colaboram na formação e desenvolvimento do corpo e também na reconstituição de tecidos. Esses alimentos são de que tipo? Proteínas, sais minerais, água e algumas gorduras. Os energéticos, o nome já diz, né? Eles fornecem o quê? Energia. E a gente falou, primário de energia, carboidrato. Fonte secundária, lipídio. Já os reguladores, eles atuam no bom funcionamento do organismo e também na conservação da saúde, que é tanto as vitaminas quanto os sais minerais, ok? Aí agora a gente faz uma pausa desse capítulo, tá bom? E aí no próximo vídeo a gente volta falando sobre a alimentação. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de uma alimentação equilibrada e o que é uma alimentação equilibrada, dieta, distúrbio alimentar. A gente vai seguir o caminho, tá bom? Um beijo para todos e até mais.